Passo a palavra para você, Juarez. Tá bom. Não, tá, é só agradecer a professora. O pessoal fala Luciano e Luciene. Luciane, né, professora? O nome não é Luciane. Luciane. Lá com vocês aí da turma do IAS, a turma tem a Meirinalva, são dois nomes diferentes, a gente acaba comendo com a letra, e aí, mas agradecer a disponibilidade e o interesse em ajudar e levar o nosso Cerrado para frente. A professora Ciane também, Lívia também está aí, agradecer também. E eu estou presidente da associação dos amigos do Rio Pichás. A gente trabalha em projeto com educação ambiental e preservação da tartaruga. Então, como a gente sempre tem uma atividade, né, do Cerrado, como eu sou um cerradista roxo, e aí eu botei essa ideia e a gente... a Meirinalva nos ajudou muito, viu, Luciana? A Meirinalva nos ajudou muito. Eu não sei se ela está presente, acho que ela está em outra, né? E aí, o que acontece? Outra conclusão, que tem muitas lives. Que bom que tem muitas lives. Que a gente tem muitas e não tem nada. E só pedindo os colegas que, ao se fechar o microfone, a gente tem mais qualidade nas nossas atividades, porque essa hora a internet deve estar lotada de lives. Então, esse é o pedido. Então, agradeço a nossa palestrante, agradeço os demais presentes, e a sala é toda sua, Luciana. Bom, boa noite a todos e a todas, né? Para mim é sempre um prazer, viu, Juarez? Eu agradeço a você e a Vanessa pelo convite, né, para estar aqui nesse encontro da PIBio. Para mim é sempre gratificante, mesmo numa sexta-feira à noite, né, a gente poder falar de Cerrado, ainda mais no dia do Cerrado. Eu não tenho como não dizer que eu sou apaixonada por esse bioma, que tem uma beleza muito grande, né, e uma riqueza enorme. Eu não me canso de admirar que nessa época que a gente está sofrendo tanto por causa da secura do ar, do tempo, tudo seco, a gente vai para as áreas mais afastadas da cidade e vê que realmente assim, esse tempo tem uma beleza diferente, né? Apesar da secura, é o momento da renovação das folhas das árvores. Então você vê as árvores com as folhas verdinhas, você vê os ipês floridos. Então só isso assim já demonstra que o Cerrado é um sempre renascer, e isso é extremamente importante. Então agradeço muito o convite, né? E já vou tentar aqui compartilhar, né? Fiz uma apresentação. Aqui. Compartilhou, gente? Alguém me diz aí se está compartilhado? Sim. Não. Bom, então, eu sou Luciane Martins de Araújo, eu sou advogada, sou mestre em Direito, doutora em Ciências Ambientais, sou professora da PUC, tenho uma consultoria chamada Rede Gaia, e também sou do Instituto Altair Salles, que é um instituto voltado justamente para a proteção do Cerrado, né? Então, a gente tem um acervo já grande de muitos vídeos e muitos textos já no site do Instituto, para quem quiser dar uma olhada, então é muito interessante. E, assim, tem uma paixão especial, eu diria que é uma coisa, acho que genética, porque meus avós eram, meus pais também, eu tento passar isso também para os meus filhos. Eu sou uma apaixonada pelo meio ambiente, talvez em função disso tenha me especializado nessa área, né? E gosto muito disso. Então, falar de Cerrado é falar dessa riqueza incrível e falar de resiliência, né? Essa foto fui eu que tirei.
lá na Serra Dourada. Então, é uma rocha lá que tem uma árvorezinha e a árvore está florida. Então, é mais ou menos, talvez a gente esteja passando mais ou menos por um tempo assim. O Cerrado acho que nos ensina também nesses momentos difíceis de pandemia a sermos resilientes, a mesmo com as adversidades, a gente seguindo em frente e fazendo o nosso melhor, né? Então, florindo como esse arbusto lindo do Cerrado, então aqui bem próximo a nós. Então, a beleza do Cerrado ela é muito grande e ela tem muito a nos ensinar em termos de biodiversidade, né? Então, só para contextualizar, quando a gente fala em Cerrado, a gente está falando de um bioma de integração que ele faz a ligação com quase todos os outros biomas, né? Nós temos a floresta amazônica, o Pantanal, temos a Mata Atlântica, a Caatinga, e temos também os Pampas, e apenas os Pampas é que a gente não está realmente conectado, mas estamos com todos os outros e esse bioma de integração tem uma função fundamental, né? Então, a gente pensar no Cerrado como um todo, só como uma grande fronteira agrícola, principalmente agora na área de Matopiba, a gente está perdendo muito em termos da riqueza da biodiversidade. Então, assim, a minha fala aqui é muito visando a proteção do Cerrado, mas também oportunidades. O que a gente pode fazer com essas riquezas em termos econômicos, né, para a gente poder falar em atingir o desenvolvimento sustentável, que tem esses 3 pilares: proteção ambiental, progresso social e também o desenvolvimento econômico. Tudo isso tem uma importância grande. Eu pediria, tem alguém, agora eu não consigo mais ver, tem alguém que está com... Eu vou aquela branquinha que você me deu. Eu pediria aí para desligar os microfones. Se você for comigo, você tem que arrumar a camiseta, né? Tem uma pessoa aí, eu não sei se é Maria Clara, tem alguém que está com o microfone ligado, ou se algum dos administradores tiverem como desligar o microfone. Bom, ok, obrigada. Então, assim, falar do Cerrado é falar também do Brasil. A gente está em praticamente todas as regiões, né, inclusive na região sul do Brasil. Então, é um bioma extremamente importante. Eu acho que a maior importância é que a gente é uma floresta de cabeça para baixo, e por isso o berço das águas, né? Esse desenhozinho aí, eu acho ele muito interessante, porque ele vai justamente explicar aquilo que eu estava falando no começo, justamente nessa época mais difícil em termos de secura do tempo, falta de chuva, é aí que o Cerrado vai florescer, vai trocar suas folhas, ele vai já receber as chuvas pronto, bonito, né? E a explicação está aí, né? A gente não tem efetivamente no Cerrado uma escassez hídrica. É diferente, por exemplo, quando a gente fala do bioma da Caatinga, que existe uma falta de água ali crônica, que a gente não tem. A gente pode estar reduzindo essa quantidade de água pelas próprias ações humanas, principalmente voltadas para o desmatamento. Mas quando a gente fala no Cerrado, as árvores elas não estão sofrendo, né, com esse tempo que a gente sofre o tempo inteiro, a gente tem que estar bebendo água, a gente tem que estar preocupado porque a secura está intensa. O Cerrado não está sofrendo com isso, as árvores do Cerrado não estão, né? Então, isso é muito fácil ser comprovado, né, até pelos estômatos das folhas, que eles vão estar nessa época tranquilamente se movimentando, como sem esse sofrimento em função da secura do tempo. Por quê? Porque ela está buscando água lá embaixo, por isso que existe essa exuberância, apesar do tempo seco, essa exuberância do Cerrado mesmo nessas adversidades. Então, ela está buscando a água que ela mesmo armazenou também. Então, a gente fala uma floresta de ponta cabeça, uma floresta de baixo, justamente porque a maior parte
a maior parte da vegetação ela vai estar embaixo da terra, né? O que a gente chama de biomassa. Então, as raízes profundas do cerrado possibilitam que ela busque essa água. Mas de onde que vem essa água? Foram as próprias raízes que levaram isso no caminho, né? Então, as raízes são o caminho para a percolação da água no solo, para formar os nossos lençóis freáticos, os nossos aquíferos. Lembrando que o aquífero Guarani, que tem uma importância muito grande, também vem daqui. Então, a própria vegetação do cerrado propicia esse armazenamento de água. Por isso que a gente é considerado o berço das águas, né? Porque por essa região nascem ou passam 6 das 8 principais bacias do Brasil. E a gente está no alto, a gente está num platô. Então, é como se a gente estivesse numa caixa d'água e os rios fossem os canos que iriam abastecer, por exemplo, as nossas casas. Então, a gente está aqui na caixa d'água e vai escorrendo os rios, né, em todas as regiões do Brasil. Então, a gente tem uma importância muito grande em relação a isso. Mas na hora que a gente troca a vegetação, e aí no cantinho está mostrando uma plantação, parece de milho, a gente muda o sistema radicular, né? E aí não teremos mais essa mesma absorção da água, essa percolação em função das raízes serem esse caminho para a água ser armazenada. Então, a gente vai perdendo muito em termos hídricos. Por isso que nós, que éramos uma região que tínhamos rios caudalosos, grandes rios, chega essa época do ano, né, é possível, às vezes, atravessar o Rio Araguaia com água no joelho, o que é muito triste. Então, a gente tem que ter essa consciência que, se a gente quer continuar também produzindo, a gente vai ter que pensar também no cerrado. Eu participo de várias conferências, principalmente conferências do clima, né, da ONU, as COPs, que são as Convenções das Partes de Mudanças Climáticas. A última que eu fui foi na Polônia, em Katowice, em 2018, 2019 foi na Espanha e seria no Brasil, e aí passaram para o Chile, teve uns movimentos sociais no Chile, passaram de última hora para a Espanha, eu não pude ir. Mas eu faço parte de um grupo de pesquisa da Universidade de Limoges, na França, que faz parte do grupo ligado a esses eventos de mudanças climáticas. E eu sempre tento falar do Cerrado lá fora, porque quando a gente fala Brasil, as pessoas falam Amazônia. Sim, para a Amazônia existir, precisa do Cerrado, assim como para o Cerrado existir, precisa da floresta amazônica. Então, eu acho que é importante a gente conhecer a beleza e a riqueza do Cerrado aqui no Brasil e a gente também poder falar dele fora do Brasil, mostrar a importância que ele tem. Aí coloquei só a estrutura, né, do bioma cerrado. Então, quando a gente fala em cerrado, a gente tem tanto essa cobertura florestal maior, a gente vai ter floresta de cerrado, e vamos chegar até o Campo Limpo, que todos eles têm uma importância grande em termos de armazenamento de água, né, em termos de biodiversidade. Então, a gente está num bioma extremamente rico. Bom, o Cerrado ele corresponde a 24% do território nacional, são 204 milhões de hectares, né? E a gente vai ver que desses aí a gente já destruiu mais de 35 milhões nos últimos anos, tá? É responsável por 70% da vazão das bacias Araguaia-Tocantins, São Francisco, Paraná, Paraguai. Então, a gente vê aí só dessas principais bacias a importância que o Cerrado tem no contexto tanto de biodiversidade quanto em relação à produção de água mesmo. A gente produz água para o Brasil, né? Possui 1/3 da biodiversidade, é o segundo maior, o bioma com maior diversidade biológica do Brasil. O primeiro é a floresta amazônica, né? Corresponde a 5% da biodiversidade mundial,
né? E armazena grande quantidade de carbono também, né? Se a gente possibilita o armazenamento de água por causa dessa biomassa que está abaixo do solo, que são as raízes, a gente também captura carbono, que é importante quando a gente fala na questão de mudanças climáticas. E se há um bioma de integração, ele também está promovendo o intercâmbio de sementes entre os biomas e também esse fluxo gênico dentro do bioma do Cerrado, né? Possui uma alta diversidade de ambientes, como a gente viu naquelas fotinhas anteriores, né? Então, temos herbáceas, arbustivas, arbóreas, cipós, e em torno de mais de 12 mil tipos, flora nativa com quase 12 mil também, a fauna, uma fauna riquíssima, 320 mil, 90 mil tipos de inseto, só que a gente está destruindo ele a uma velocidade muito alta, o desmatamento realmente no Cerrado, agora principalmente na região de Matopiba, que é Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, né, que são as novas fronteiras, a destruição tem sido muito grande e a gente está sofrendo, sim, os reflexos disso tudo. Então, uma perda de mais ou menos 1,1% ao ano, o que nos leva a também ter uma grande preocupação em relação ao desaparecimento do Cerrado. Então, assim, falar, vamos produzir tudo, vamos desmatar, né? A gente está prejudicando principalmente as futuras gerações e nós mesmos, porque não existe produção sem água. Então, a gente tem que pensar na forma, como é que a gente vai fazer para poder proteger o Cerrado, né? Então, se a gente for pensar isso assim, estou falando de uma forma bem rápida, mas depois a gente pode entrar mais em detalhes, o Cerrado ele sempre foi conhecido como primo pobre, isso ficou bem caracterizado, principalmente em termos constitucionais, né? A gente vai ver daqui a pouquinho, quando entrar nessa esfera de proteção legal, mas nós éramos conhecidos como primo pobre, porque muita gente que passa e vê essa paisagem nossa, principalmente agora, setembro, muito seco, vai falar, nossa, que, né, árvores tortuosas e tal, e um caminho vasto, né, já que sem importância, para o desmatamento e para o avanço da agropecuária, né? Então, indiferentemente disso, a realidade somos o segundo maior bioma de biodiversidade do Brasil, né? Temos uma riqueza em termos faunísticos de flora e também hídrica enorme, isso não pode ser esquecido. Então, infelizmente, o início, essa marcha para o oeste, que aconteceu principalmente depois da Revolução Verde, a Revolução Verde trouxe um avanço tecnológico para a agricultura, né? Então a gente aumentou exponencialmente a produção nessa região, tínhamos problema em relação ao solo, que é oligotrófico, então resolvemos o problema do solo, temos um pH alto, temos um solo rico em alumínio, isso prejudicava a plantação, isso tudo a gente foi resolvendo com todo esse aparato tecnológico, né, e possibilitou que essa área aqui se tornasse o grande celeiro do Brasil, né? Então, assim, tivemos avanço, mas também tivemos problema, porque o desmatamento foi muito grande, né? Então, em média, mais de 3 milhões de hectares por ano. Um desmatamento muito acelerado, e é lógico que aqui para nós, para o estado de Goiás, esse bioma é um bioma muito importante, porque quase a totalidade do estado, à exceção de uma pontinha no sul, que é de Mata Atlântica, a gente tem cerrado, né? E temos várias áreas degradadas. Nesse período, especialmente, a gente está sofrendo com a quantidade de queimadas que nós estamos tendo aqui no Cerrado, também na Floresta Amazônica e também no Pantanal. Coloquei aqui, hoje teve até, para quem quiser ver, eu não pude assistir tudo, mas vi alguns dados.
tem algumas palestras sobre Cerrado, também no MAP Biomas, que é um conjunto, é uma ONG do qual fazem parte várias universidades e outros cientistas e institutos de pesquisa sobre os biomas. Eles têm feito um trabalho muito interessante de mapeamento, né, bases consistentes em relação à condição dos nossos biomas. E o MAP Biomas trouxe, né, que nós temos ainda no Cerrado, na região do Cerrado do Brasil, 53% de vegetação nativa, dos quais, 53% de vegetação nativa, nas áreas já desmatadas, 44% é para o uso agropecuário. Nos últimos 35 anos, a gente teve 28 milhões de hectares de desmatamento, dos quais 25 são para agropecuária, e corresponde a 1/3 do total do Brasil. Então, assim, somos também responsáveis, por um lado, pela questão de produção, mas também estamos com desmatamento em alta, né? Trouxe essa fotinha aqui, é do Pantanal, não é bem o Cerrado, mas quando a gente fala em proteção e um bioma de integração, e tem uma forte ligação do Pantanal com o Cerrado, como diz o professor Altair, o Pantanal fazia parte do Cerrado, e por questões políticas e de outros interesses, eles separaram o Pantanal, mas faz parte de toda essa integração da questão da biodiversidade, e é também um bioma que está sofrendo muito, né, o Pantanal, que está em chamas já há alguns meses. Então, assim, é com muita tristeza que a gente vê isso tudo acontecendo no Brasil, né? Aí coloquei, já que era para falar de proteção, a gente tem no plano internacional alguns documentos importantes em relação à proteção da nossa biodiversidade. O primeiro deles é a Convenção Quadro da Diversidade Biológica, de 1992, né, Rio 92, que reforçou a necessidade de conservação da biodiversidade, cujo maior desafio é conciliar desenvolvimento econômico, conservação e utilização sustentável dos recursos biológicos. Então, assim, é um documento internacional muito importante. As partes que assinaram essa convenção fazem parte também das conferências das partes sobre biodiversidade. Em uma delas, em 2010, foi assinado o Protocolo de Nagoya, tá, que estabeleceu essa necessidade de pagamento de royalties para aqueles que já, para a utilização de recursos genéticos, né, para que haja uma participação justa e equitativa dos benefícios. Então, se o Brasil é o país que possui a maior biodiversidade do mundo, é o país mega biodiverso, evidentemente que a gente teria algo a receber em relação a isso. Estranhamente, só esse ano é que o Brasil ratificou, né, pelo Decreto Legislativo 136, o Protocolo de Nagoya. Era um dos mais interessados, e durante uns 3 anos isso foi recusado pelo Congresso Nacional, né, ratificar esse instrumento, que é importante para ter uma aplicabilidade aqui no Brasil, tá? Porque eles entendiam que alguns tipos de plantas teriam também, a bancada ruralista teria que pagar royalty, mas não existe um efeito retroativo. Então, o Protocolo de Nagoya é um documento interessante, principalmente para países que possuem grande biodiversidade, como é o caso do Brasil. Esse aqui está no site do MAP Bioma, só para a gente entender essa evolução em relação à cobertura vegetal no Cerrado, né? Então, aqui, nesses dados aqui, a gente tem uma configuração melhor do que sejam as florestas de cerrado, o que a gente tem de corpos d'água, o que a pecuária utiliza, quase 44%, o que a gente ainda tem de floresta, né? O que está decrescendo. Então, a gente vê aí nesse gráficozinho do lado esquerdo, pelo menos esquerdo para mim aqui,
ao decrescimento da vegetação nativa, as pastagens. A gente vê que a maior parte do avanço tem sido na agricultura atualmente, né? Então, a gente tem que pensar, quando a gente fala em cerrado, nessa compatibilização de proteção e produção. Não tem como a gente falar, vamos produzir, a gente precisa produzir mais, como é o pensamento de muitos, então vamos desmatar. A gente está acabando com a nossa maior riqueza, que é justamente a água. Mesmo quando a gente fala em produção para fins de exportação, que a gente exporta commodities, ou seja, o produto natural, matéria-prima, né, a gente vai precisar de água para produzir. A gente está exportando também muita água. Então, falar em deixar o cerrado sem essa cobertura e sem essa possibilidade de existir áreas protegidas, a gente dar um tiro no pé, porque não teremos como produzir sem água, né? Então, esse é um dos grandes problemas que a gente está enfrentando atualmente. No plano nacional, a gente tem, né, falando em proteção, a gente tem uma Constituição de 1988 que ela foi pródiga ao estabelecer, né, o direito que nós temos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, né, como um bem que é de uso comum, que é importante para sadia qualidade de vida. Então, a gente tem essa garantia constitucional de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. E, além desse direito, a gente tem o dever, é isso que fala, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Ou seja, a gente vai continuar, sim, tendo nós, enquanto Luciane, enquanto Giovana, Maria Clara, Juarez, todos que estão aqui, a gente também tem essa obrigação de defesa, né, do meio ambiente, porque a gente está preocupado principalmente com a questão vida, né? A Constituição fala essencial à sadia qualidade de vida. Eu estou falando de um direito humano, né, que é a vida, e um direito fundamental, que está também dentro da nossa Constituição. Existe uma preocupação com as futuras gerações, já que o poder público e coletividade têm que defendê-lo e preservá-lo para as futuras gerações. Então, eu estou pensando em desenvolvimento sustentável, né? Quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, é aquela capacidade de suprir as necessidades atuais, mas sem comprometer que as gerações futuras possam também suprir suas próprias necessidades. Então, aí a gente fala em preocupação não só conosco, mas com aqueles que virão. E atualmente, a gente até anda assustado, porque parece que já está começando a faltar para a gente, né? Então, como é que a gente vai conseguir esse desenvolvimento sustentável? O desenvolvimento sustentável, como eu já falei, tem 3 pilares, né? A questão econômica, a questão ambiental e a questão social, né? Existe uma preocupação dentro da Constituição com a biodiversidade, então vai falar lá em espaços territoriais que devam ser protegidos, então a necessidade de a gente também ter e criar unidades de conservação, e mais do que isso, de mantê-las como unidades de conservação, que a gente está vendo o avanço agora do desmatamento em unidades de conservação, em terras indígenas, e fiz um pequeno adendo aí quando eu coloquei questão climática, COP21, porque eu estava em Paris na COP21, quando foi assinado o Acordo de Paris, né, que é esse de redução de emissões para fins de manter a temperatura do planeta até 1,5 graus, até o final do século, até 1,5 graus mais alto, que a gente já sabe que está subindo mesmo. Para isso tem que reduzir emissões. Todos os países assinaram suas contribuições voluntárias para reduzir essas emissões. O Brasil o fez também, né? Então, a gente vê, quando fala na questão real, o Brasil ele colocou muito pouco em termos de contribuição, né? Ele fala em reduzir a zero o desmatamento ilegal na Amazônia até 2030. Muito do desmatamento que está acontecendo agora na floresta amazônica é desmatamento ilegal. Mas se a gente tem lei, tem que ser aplicada. A gente tem uma lei
a Lei 2.651, de 2012, é a Lei Florestal, e fala na necessidade de preservação como reserva legal de 80% da floresta amazônica, né? Então, isso não está sendo observado. Então, assim, a gente ainda precisa avançar muito, principalmente nessa parte de cobertura vegetal, para a gente falar em redução de emissões, né? A gente sabe que o Brasil ele contribui muito para o aumento das emissões de gás de efeito estufa, muito em função de desmatamento e queimadas, que é o que está acontecendo agora. Então, a gente vê isso com preocupação, em que pese termos uma legislação, né, muito bonita, a Constituição nos garantir esse direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a gente sabe que a gente não está caminhando nesse sentido, né? Então, isso é extremamente preocupante. Dentro da Constituição, eu também chamaria a atenção, né, para o artigo 225, no seu parágrafo 4º, que coloca alguns biomas e algumas áreas como patrimônios nacionais, ou seja, tem que haver um olhar especial, vai ter que ter mais recursos, porque são áreas que devem ser mais protegidas, como floresta amazônica, Pantanal mato-grossense, a Mata Atlântica, Serra do Mar, e deixou de fora o Cerrado. Evidentemente que ficou de fora porque não era interesse que, em 1988, justamente a fronteira agrícola do Brasil entrasse como uma área que necessitaria de uma proteção. Então, em função desse avanço da agropecuária, o Cerrado não constou. Tem uma PEC, PEC é projeto de emenda constitucional, ou seja, para inserir na Constituição o Cerrado, desde 1995, e até hoje a gente não conseguiu avançar, né? Já mudou o número da PEC, que incluíram Caatinga também, né? Mas a gente não consegue avançar nessa proposta de emenda constitucional, né? Porque não existe realmente um interesse de proteção dessa área do Cerrado, que é extremamente preocupante, porque o resto do Brasil depende das águas que vêm do Cerrado, né? Então, precisa existir uma proteção governamental a esse bioma. Só para a gente ter uma ideia, a Constituição aqui do Estado de Goiás, ela fala de proteção do meio ambiente, ela vai também, a lei florestal vai falar que o Cerrado é um patrimônio, mas a gente também tem índices elevados de desmatamento. Aí eu trouxe algumas leis específicas, né? Existe uma lei de proteção do Cerrado no estado de São Paulo, que tem um pouco de Cerrado, e a lei fala que a supressão da vegetação no estágio inicial de regeneração para as fitofisionomias Cerradão e Cerrado Estrito Senso e para as fisionomias de Campo Cerrado e Campo dependerá de prévia autorização do órgão ambiental. Então, uma lei de proteção no estado de São Paulo. Distrito Federal também a gente acha aí uma preocupação em relação a uma RESBio, uma reserva da biosfera do Distrito Federal, do Cerrado especificamente, né, que a RESBio é um programa da Unesco, e ele tem a RESBio aí, aparece a parte que em azul, aí que ela protege, né, mas essa área está sendo altamente desmatada, então tem uma proteção, mas que efetivamente não está acontecendo, né? Temos também, no plano nacional, a gente tem a Lei 9985, que é a Lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Aí essa foto é uma foto linda, que é aqui da região nossa, do estado de Goiás, é o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, que tem uma riquíssima biodiversidade também, rica em água, né, um lugar belíssimo, próprio para turismo ecológico, a gente tem vários locais ali realmente deslumbrantes. E para a questão do Cerrado, especificamente, a gente tem muito pouco em termos de unidade de conservação. É diferente da floresta amazônica, que tem uma maior quantidade de unidades de conservação que estão sendo destruídas, infelizmente, então não estão cumprindo
uma estera que foram criadas, ou seja, proteção da biodiversidade. No Cerrado, a gente também tem problemas. A gente tem 8,1% do bioma está protegido em unidade de conservação e tem 2 tipos de unidade de conservação, as de uso sustentável e proteção integral. De uso sustentável é permitido o uso dessas áreas também, compatibilizando com proteção. E as de proteção integral só pode ter o uso indireto, então pesquisa, educação, turismo, né? Então a gente só tem de proteção integral na região do Cerrado todo 3,1%, né, de unidade de conservação de proteção integral, 5% de uso sustentável. A maior parte são áreas de proteção ambiental, são as famosas APAs. Bom, num plano um pouco diferente, né, não falando especificamente só em proteção, a gente tem a Lei 2.651, que eu já citei, que é a nossa lei florestal, revogou o Código Florestal. O Código Florestal de 1965, ele vinha sendo assintosamente descumprido, então não se preservavam as áreas que deveriam estar protegidas como área de preservação permanente, reserva legal, e houve uma pressão muito grande, né, por diversos fatores, que aqui não dá nem para falar, mas principalmente por um determinado decreto que veio para aumentar as multas de quem tivesse em desacordo com o antigo Código Florestal, e isso resultou que a partir de 2008 houvesse uma grande preocupação e uma grande pressão para a revogação do Código Florestal, né? E isso foi objeto de muito debate, muita discussão, até que se chegou ao, não diria que seja o melhor dos mundos, mas a gente conseguiu, né, pelo menos não perder tudo que a gente tinha, porque tem alguns projetos, inclusive recentemente teve um projeto do Senado para acabar com as reservas legais, né? Então, hoje a gente tem dentro da lei área de preservação permanente, reserva legal, mas foi criado também as áreas rurais consolidadas. Então, as áreas rurais consolidadas vieram justamente para anistiar ou para reduzir a responsabilidade daqueles que já tinham desmatado área de preservação permanente, reserva legal, fora do que estabelecia o Código, ou seja, em desacordo com a lei, tá? Anteriores a 22 de julho de 2008, que é a data do decreto que eu citei, que colocou multas mais pesadas. Então, assim, a gente já teve uma perda grande, isso reflete que nós não vamos conseguir recompor isso, principalmente aqui na região do Cerrado. E aí, passando já para um outro lado, para não falar que não falei de flores, né, e de abelhas, né, se a gente fez uma rápida análise do que seja a questão legal, né, que a gente tem leis interessantes, mas a aplicabilidade é baixa, então a gente não, parece que no Brasil tem lei que pega, tem lei que não pega, diferentemente de outros países que eles vão falar, não, lei é para cumprir. Então, assim, a gente não tem tanto isso, infelizmente as da área ambiental já eram muito descumpridas e agora, além de serem descumpridas, elas estão sendo retrocedidas, ou seja, a gente está perdendo em termos de proteção legal do meio ambiente, né? E só que quando a gente fala em perda dessa biodiversidade, perda de todo essa quantidade de riquezas que a gente tem, a gente também perde em termos de serviços ambientais que essa biodiversidade nos fornece gratuitamente, né? Então, isso tem um valor, isso tem que também ser levado em consideração, né? Qual que é a importância das abelhas para a polinização, não só da vegetação nativa, mas das próprias plantações, né? As abelhas estão sendo altamente atingidas, principalmente pela grande quantidade de utilização de agrotóxicos. Como que a gente, né, nós estamos desmatando, as plantações cheias de agrotóxicos, então nós estamos perdendo serviço ambiental em termos de produção de água, que a gente já falou, a gente está perdendo em termos de biodiversidade, então a gente precisa valorar isso tem
tem valor. Então, se a gente for falar o que vale a fertilidade do solo, a regulação do clima, né? É muito fácil, nesse calor intenso que está fazendo. Se a gente vai para baixo de uma árvore, você vê a diferença do clima, é um serviço que a árvore está prestando, né? Então, a manutenção desse fluxo hídrico, principalmente aqui para a região do Cerrado. Então, ele tem um valor muito grande. Isso já foi estimado, né? 3 vezes o PIB global. Se a gente acaba com o Cerrado, a gente está acabando com a nossa maior riqueza. E isso está fornecendo também ativos. Então, o que a gente conhece do Cerrado? O que a gente produz? A gente sabe daqueles que pegaram as nossas riquezas, levaram para fora, estudaram, tiraram o princípio ativo, comercializaram aquilo, vão vender para a gente por um alto custo, mas e nós? O que a gente está fazendo para isso, né? Para desenvolver essa tecnologia e nós mesmos estarmos à frente dessa riqueza toda, que é grande, mas que a gente pouco conhece, né? Uma das formas de proteção, né, para poder proteger justamente esses serviços ambientais é pagar pela proteção do meio ambiente. Tem uma lei que paga, que faz chamada Bolsa Verde, que apoia a conservação ambiental para pequenas comunidades. Tem também um programa chamado Produtor de Águas, da Agência Nacional de Águas. A gente tem eu conheço 2 casos aqui no estado de Goiás de pagamento de serviços ambientais, um em Rio Verde, né, que a prefeitura paga para os proprietários de terras onde tem as nascentes do Ribeirão Abóbora, que abastece a cidade de Rio Verde. A prefeitura paga para manter preservadas as áreas de preservação permanente, essas nascentes, e eles já estão tendo frutos disso, né? Aqui próximo a nós, no Ribeirão João Leite, também tem um programa de pagamento de serviços ambientais. Eu não sei se já estão pagando, mas é para Saneago, para pagar para o entorno ali daquelas propriedades no entorno ali da represa e das nascentes do Ribeirão João Leite. Então, são formas da gente evitar também a perda dessa rica biodiversidade que nós temos. Falar em Cerrado, se é um bioma de integração, a gente precisa também falar da importância da floresta amazônica, principalmente agora que está em um desmatamento avassalador. Então já saíram dados do próprio Instituto Nacional de Pesquisa Espacial hoje, confirmando que 2020 está sendo o ano com maior desmatamento desde 2010. Está superando 2019, que a gente teve problemas sérios, como o Dia do Fogo, muito desmatamento. Então, 2020, realmente, o que tudo indica, eles estão conseguindo, principalmente por causa da pandemia, passar a boiada e desmatar ainda mais a floresta amazônica. Só que a gente precisa da floresta amazônica também para vir chuva aqui para a região do Cerrado, para a região sudeste. Então, tem uma função climática. A floresta amazônica presta-nos um serviço ambiental muito, muito importante, que é justamente esse de promover a propagação, a disseminação das nuvens de chuva, porque, em geral, né, cada árvore da floresta amazônica, ela produz 1.000 litros de água por dia. Né? Então, ela evapora essa água que vai formar os rios, né? E que os ventos vão trazer aqui para a região centro-oeste e sudeste. Então, acabar com a floresta amazônica ou reduzir ela significa reduzir a quantidade de chuva, desmatar o cerrado significa que, além de menos água, eu vou armazenar menos, porque o cerrado também está acabando, ou seja, nós vamos viver como? Em termos assim, como é que a gente vai viver sem água? Que é essencial para a nossa produção, para a nossa vida, para tudo. Então, a gente tem que falar dessa interligação. Eu tenho muito essa concepção sistêmica em relação à questão ambiental.
né? Não adianta a gente ficar separando. Estamos num bioma aqui que é um bioma de integração. Vamos falar de Cerrado, mas ao mesmo tempo de Pantanal, Floresta Amazônica, Mata Atlântica, Pampas, Caatinga, porque está tudo interligado, né? Então, a gente precisa desses biomas todos e a gente tem que ver como é que a gente pode fazer para protegê-los. Na Amazônia, eles estão criando um projeto chamado Amazônia 4.0, tá? Que é um polo tecnológico para o empreendedorismo sustentável, tá? Usando como base a bioeconomia. Né? E o que é a bioeconomia? É você explorar economicamente a biodiversidade. Né? Então, atualmente a gente já tem, coloquei aí fotos, que isso é mundialmente conhecido, aqui no Brasil as pessoas também consomem muito, que é o açaí, né? Então, assim, qual que é a riqueza do açaí? E o que a gente pode ainda melhorar para ser um produto cada vez melhor, mas dentro da realidade ali, né? Então, desenvolver polos tecnológicos para aquela região, laboratórios para poder capacitar a comunidade, criar agroindústrias, né? Então, a receita só do açaí é de US$1 bilhão ano. E é de 4 a 6 vezes maior do que a receita da soja no Pará. Se produz de soja com o desmatamento, é muito menor do que se a gente pegar a riqueza da floresta, falando só de um produto, e melhorar, aprimorar isso, né? Então, também estão criando um banco digital de espécies da Amazônia, tá? E aí eu coloco, por que não criar isso para outros biomas? Eu acho que isso talvez seja o caminho para a gente pensar para o futuro em termos de proteção do cerrado, a gente agregar, né, poder explorar também economicamente essa riqueza que a gente tem. Então, falar de bioeconomia para o cerrado. O que a gente pode fazer, por exemplo, com o piqui? Né? A gente já sabe, tem estudos que falam da rica, que o piqui é rico em vitamina A, né? Então, o que a gente pode desenvolver? Que produtos que a gente pode desenvolver, seja medicamentos, seja cosméticos, o que a gente pode fazer com a riqueza, a biodiversidade do cerrado? Né? Então, quando a gente fala em bioeconomia, está falando justamente dessa produção baseada no conhecimento e uso dos recursos florestais da biodiversidade para fornecer produtos e serviços sustentáveis, né? Então, está ligado à sustentabilidade, tem esse projeto Amazônia 4.0, porque a gente não pensar em Cerrado 4.0, né? A gente tem alguns dificultadores em relação a acesso ao mercado, né? Então, por exemplo, o piqui é o mais conhecido e é o que até o Serviço Florestal Brasileiro coloca como o produto do cerrado que tem a maior visibilidade, o maior comércio. A maior parte desse comércio está em Minas, principalmente na região de Montes Claros, mas existe uma grande produção e uma aceitabilidade do fruto, porque a gente também não desenvolver, né, outros produtos com base no piqui, o óleo de piqui e outras coisas podem ser desenvolvidas, né, para ter um maior acesso ao mercado, né, e porque também não existe, porque também não criar sistemas de estoque regulador desses produtos, né? Então, assim, coloquei o piqui, que é o que a gente mais conhece, mas a gente pode pensar em outras possibilidades, né? Coloquei aí também a castanha do baru. O baru, que também é uma castanha extremamente nutriente. Por que a gente não pensar nessa possibilidade, né, de desenvolver produtos e pensar até em agroindústria para a gente poder melhorar esses produtos e vender de forma muito melhor, né? Eu estava vendo uma reportagem falando que já existe um estoque grande de baru e aonde se compra, principalmente na região do Distrito Federal, em que pese esse ano ter um grande, parece que vai ter uma safra boa do baru, eles não têm onde escoar essa produção. Não existe um estoque regulador, não existe uma forma de armazenamento. Então, por que a gente não aproveitar todo esse potencial que o cerrado tem,
né, para produzir outros produtos extremamente nutrientes, extremamente ricos, seja para a questão de medicamentos, seja para a questão de cosméticos, né, que também tem um mercado grande. Então, a gente pensar em manter o cerrado, mas mantê-lo também de uma forma que a gente possa explorá-lo de forma sustentável, criar com base nessas riquezas que a gente possui da biodiversidade, produtos que sejam interessantes. Eu acho que esse é o caminho para a gente falar em proteção do cerrado, né? Então, como sou uma defensora do cerrado, sou também adepta do plantio de árvores, a gente tem que salvar o cerrado antes que seja tarde, tá? Então, com isso, agradeço, tá, a atenção de vocês e estou aqui também disponível para eventuais questões depois no debate. Agradecemos a professora Luciane pela excelente palestra. Nós temos aqui 2 perguntas na chat, por enquanto, professora. A primeira pergunta é da Elsie. Ela pergunta o seguinte: qual a origem dos incêndios no Cerrado? São provocados ou naturais? Essa é a primeira pergunta. Uhum. Quer fazer a outra? A outra pergunta é de outro aluno, participante. Quer que eu fale ela também? Não, pode, eu respondo essa primeira. Como é que é o nome da pessoa que perguntou? Elsie. Elsie, a gente fala que... Ah, tá. O Cerrado brasileiro, ele tem... Um dos componentes dele é o fogo, né? Então, o fogo natural no Cerrado, ele é importante até para regeneração, né? Tem uma série de fatores que demonstram a importância do fogo para o Cerrado. Só que não é esse fogo que está acontecendo. Infelizmente, o que a gente está fazendo é crime, o que está acontecendo aqui no Cerrado, porque a gente está colocando fogo no Cerrado, isso é crime ambiental, tá? E não é dessa forma. Hoje a gente tem técnicas de produção que já não necessitam mais de você colocar fogo, porque você perde em termos de riqueza do solo. Então, é diferente a gente falar desse fogo natural que acontece eventualmente para o que a gente está vivendo atualmente, que é um desmate colocar fogo. Então, isso é crime ambiental. Então, na maioria dos casos, esses incêndios são criminosos, né? Já tem dados, inclusive, comprovando 90% dos incêndios que estão acontecendo atualmente no Brasil, eles são criminosos, inclusive aqui no Cerrado. Então, a gente tem que fazer essa diferenciação. Hoje, por cautela, né, principalmente porque a gente está numa fase de mudanças climáticas, né, esses extremos, a seca é mais intensa, quando chove, chove muito de uma vez só, a gente tem que tomar muito cuidado com a questão do fogo, principalmente esse fogo que é antrópico, ou seja, produzido pelo próprio ser humano. A próxima pergunta é de Jaime. Ele pergunta assim: professora Luciane, em sua opinião, deveria haver o aumento da quantidade de áreas de proteção integral? Com certeza, Jaime. A gente precisa, principalmente aqui na região do Cerrado, a gente precisa aumentar as unidades de conservação, porque aí já tem um olhar diferenciado, mesmo as de uso sustentável, você vai ter que compatibilizar, né, a questão do uso com a sustentabilidade. E as áreas de proteção integral, elas são importantes, porque essas sim, elas vão ser mantidas protegidas. E a gente tem muito pouca área no Cerrado, a gente tem poucas áreas aqui no estado de Goiás, né, essas áreas de proteção integral. Então, a gente tem que conhecer melhor o nosso território, ver onde é que precisam ser implantados essas unidades de conservação, e elas são extremamente importantes, sim, para manter essa riqueza, principalmente em locais onde a gente tem uma biodiversidade, tem uma riqueza hídrica grande. Mas mais do que criar, é manter
de forma adequada. Então, nós temos casos aqui, está sendo discutido, por exemplo, o Parque Estadual da Serra Dourada, que foi criado há mais de década, não se fez o plano de manejo, não se fez nada, os proprietários continuaram lá e agora estão tendo que rever as dimensões justamente pela falta do poder público atuar, criando não só, mas também colocando protegendo, fazendo plano de manejo. Então, temos várias unidades de conservação aqui que não têm o plano de manejo, que para ter, como é o caso aqui da Serra das Areias, aqui em Aparecida de Goiânia, teve que ter uma intervenção do Ministério Público para isso acontecer. Então, não, você tem que criar a unidade de conservação, mas colocar tudo que a lei estabelece, passo a passo, plano de manejo, como é que vai ser a forma de proteção, tudo isso já tem que estar regulamentado. Certinho, professora. Agora, deixa eu olhar aqui se a gente ainda tem perguntas. No mais, são elogios. O pessoal falando excelente palestra, parabéns, professora. Amei o tema. Palestra muito enriquecedora. Parabéns, professora, obrigada. Palestra maravilhosa, ótima palestra. Só tem elogio aqui, professora. O pessoal obrigada. quer saber também se você vai poder disponibilizar o material que foi utilizado na palestra. Ah, sim, eu vou disponibilizar. Depois eu passo para você, Vanessa. Tá ok, então. No mais, Luciane? é isso, professora. Agradecemos pela oportunidade de tê-la conosco e já fica o convite, né, para a próxima palestra, viu? Ah, ok. Juarez? Luciane, agradecer a sua palestra, não precisa nem falar que a palestra foi brilhante, que todos falaram, e eu vou só discordar de você num ponto aí do Cerrado 4.0. Se é para numerar, vamos partir do 5.0 acima. Melhor ainda, Juarez, gostei. Vou adotar Tá, então 5.0. Coisa de acadêmico, acima de 5 a gente passa. Tá certo. Vai precisar de 6, então, tá? Então, vamos pôr logo 6.0, mas vamos colocar isso. A gente tem muita riqueza para ser explorado em termos econômicos. Por que não fazê-lo aqui no Cerrado? Né, Juarez? Sim, você não tem ideia, o tanto que eu já briguei por esse Cerrado. Eu conto as histórias para a Vanessa, para a Bianca. Isso dá para fazer um livro. Eu já briguei muito por esse Cerrado. E vou continuar. Então, fica aqui. E temos que continuar, né, Juarez? Nosso agradecimento. Agora a professora Silene vai fazer uma coisa aí, um trabalho sobre o potencial florístico. Tanto a Silene, quanto eu e quanto a Eliane, lá do IAS, nós temos o pé na máquina fotográfica, não é a mão. E aí ela vai fazer esse trabalho. Eu numa reunião daquela do SABC, conversando com a Eliane, ela foi acadêmica do curso de fotografia que aconteceu na Católica há muitos anos atrás. Nós somos colegas e não se tinha se percebido. A Eliane está fazendo um excelente trabalho, né? Aí eu falei para ela, até nós vamos fazer um trabalho junto no futuro. Tá bom, obrigado, tenha uma boa noite. Se você ficar com a gente aí, vamos aqui agora ver a professora, nossa fotógrafa. Tá certo. Silene, a palavra é sua. Boa palestra, Silene. Obrigada a todos. Está me ouvindo? Positivo. Tá, então deixa eu puxar. Muda aí o meu perfil para eu puxar também os meus slides, tá? Já está liberado. Bom, então, boa noite, né? Eu sou Silene Lívia, sou bióloga também, sou mestre em Biodiversidade, Ecologia e Conservação pela UFT, aqui no campus de Porto Nacional, que fica bem próximo a Palmas. Era onde eu residia e agora eu moro em Palmas. Eu trabalho sou efetiva do quadro da Secretaria Estadual de Educação, trabalho com o censo escolar, né? Muito a ver. Mas também eu trabalho com
trabalho de campo com monitoramento ambiental, desde 2011, 2012, mais ou menos. Então, eu já fui saindo da faculdade e já fui indo para esse campo. Durante o meu mestrado, Juarez? Oi? Ah, tá. Eu trabalhei com uma orquídea, né? Então, assim, eu quero dizer que eu sou apaixonada pelo cerrado. Uma outra paixão minha, como o Juarez falou, é a fotografia. E aí, no decorrer dessa apresentação, eu vou estar mostrando para vocês muitas fotos de flores, principalmente, porque é potencial florístico, né, do nosso cerrado. E essas fotos, de antemão, eu já agradeço a todos os fotógrafos que me cederam as suas fotos, os seus arquivos, né? Outras eu fui lá e acabei buscando. E as paisagens, a maioria, elas são daqui, da nossa região também, tá? Então, eu quero que vocês vão vendo e se deliciando mais ou menos nessas fotos. Bom, selecionei como primeiro ponto... Só um minutinho. Eu quero agradecer a Tobil pela oportunidade, por me indicar, né? Porque eu faço parte da associação, então, pela confiança dessa missão, de estar realizando essa missão. Quero agradecer também a APBio, pela pessoa do Juarez, né? Que foi quem mais eu tive contato, por essa oportunidade, porque está falando sobre o potencial florístico do Cerrado. No dia que é comemorado o Dia Nacional do Cerrado, é uma alegria muito grande. Então, muito obrigada. Pode ir embora? Juarez? Pode tocar. Então, eu selecionei como primeiro ponto o Cerrado, ele ser considerado mundialmente um hotspot. Não é uma coisa de Brasil, é uma visão mundial sobre a conservação, sobre os diferentes tipos, né, de ecossistemas no mundo e como um todo. Então, são reconhecidos vários hotspots. E no Brasil são reconhecidos 2, que é a Mata Atlântica e esse aqui que está no coração do Brasil, como a gente diz, né, que acaba pulsando forte, que é o Cerrado. Então, ele está em 11 estados principais, tá? E o que o ecossistema ele precisa para ser reconhecido como hotspot mundial? Existem alguns critérios, algumas condições para que essa vegetação ela possa ser considerada como hotspot. Então, primeiro é abrigar pelo menos 1.500 espécies de plantas exclusivas, né, daquele tipo de vegetação. Tanto é que se nós pegarmos aí, considerarmos o Cerrado como um domínio fitogeográfico, com uma expansão assim bem grande, ou mesmo se considerarmos o Cerrado apenas no sentido bem restrito, no sentido bem exclusivo ali de vegetação, a gente vai ter esse número de 1.500 espécies superado. Então, apenas na vegetação Cerrado, sem considerar isso como sendo um grande domínio fitogeográfico, a gente tem aí mais de 1.700 espécies exclusivas desse tipo de ambiente. Ou seja, são espécies que ocorrem apenas no Cerrado e não em outro tipo de vegetação. O segundo aspecto é que o Cerrado, a vegetação, ela precisa ter chegado ao nível de degradação inferior que corresponda a menos de 25% da cobertura vegetal original. Né? E isso acontece tanto com a floresta, com a Mata Atlântica, como com o Cerrado. Ou seja, a gente percebe que são tipos de vegetação que estão em uma situação de grande ameaça, né? Uma situação de grande risco em relação à conservação das espécies. Então, muitas vezes, o Cerrado ele foi deixado de lado. Como a palestrante anterior, Luciane, falou,
realmente ele foi excluído, então ele é feio, ele é monótono, então vamos devastá-lo. Então, essa ideia de que só a floresta amazônica e a Mata Atlântica, têm muita diversidade, ela está um pouquinho, assim, ultrapassada já, né? Porque, na verdade, hoje a gente tem que ter um olhar mais atento para o Cerrado, porque a devastação está em ritmo acelerado. Então, esse aqui são os mapas, né, do bioma Cerrado, oficial, mapa oficial do IBGE. E aí existe uma fala hoje entre os cientistas, entre os pesquisadores, dessa questão de bioma, de domínio do Cerrado, né? E a gente vai falar um pouquinho, então, em relação ao domínio do Cerrado e vegetação do Cerrado. Então, ainda é preocupante essa confusão de nomenclaturas, de conceito, né? Mesmo quando está falando sobre o domínio do Cerrado, sobre a vegetação do Cerrado. Então, quando a gente fala em domínio do Cerrado, a gente normalmente está se referindo a esse mapa, né, que é o bioma, politicamente falando, que é uma definição do IBGE, né, está referindo a esse mapa, então, como bioma. Mas se a gente for olhar com o domínio do Cerrado, com outros conceitos, né, a gente vê que ela está se adequando, está sendo assim, mais aceito como um domínio mesmo. Então, aí o Cerrado, ele está em 11 estados, né? Mas se nós olharmos o mapa das regiões fitoecológicas, a gente vê algumas disjunções desse cerrado. No Amapá, a gente encontra cerrado, na própria Amazônia, em Rondônia, Roraima. Então, são considerados disjunções. São resquícios desse cerrado em que, uma época, ele avançou e aí depois ele regrediu e recuou, né? Recuou e ficou esses resquícios. Tá? Então, isso tudo está relacionado à data climática, né? Principalmente as condições climáticas. Então, aí, quando o bioma, quando se fala bioma, já lembra da formação do cerrado dessa forma, né? Árvores tortuosas, cascas grossas, folhas coriáceas, né? Uma vegetação bem meio que bagunçada. E quando a gente fala nisso, ela não envolve somente esse tipo de cerrado. Veja bem, esse domínio do cerrado, ele também inclui, por exemplo, áreas de florestas, né? Aquelas áreas de beiras de água, que são diferentes. Também inclui áreas rupestres, que é uma área com uma flora bastante específica, como a gente pode estar vendo aqui, e assim como as veredas, que também está relacionada às nascentes dos rios, são áreas que têm um certo alagamento e que estão dentro da área do cerrado, mas que tem uma vegetação diferente dessa aqui, por exemplo, de campo rupestre, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que dentro do domínio cerrado existem vários tipos de vegetação diferente. Da mesma forma, só para frisar mais um pouquinho, é que aquele conceito de que as pessoas olhavam para o cerrado como o pobre mesmo, igual a Luciane falou, né? Então, aquela paisagem, aquela vegetação homogênea, monótona, triste, né? Ao longo de todo o país. Então, é um conceito profundamente errado, porque o cerrado que a gente encontra aqui no nosso estado, por exemplo, ele é diferente do cerrado encontrado em São Paulo, né? No oeste da Bahia. Então, nós estamos falando porque a composição de espécies é diferenciada, né? Nós temos espécies que encontramos em um determinado local só naquele tipo de vegetação. Então, estamos falando de uma vegetação muito heterogênea. E isso é que torna essa vegetação muito especial, extremamente especial, e com uma diversidade tão grande de espécies também.
Então, além de ter esse mosaico vegetacional, esse gradiente, né, de vegetação, ele também recebe influência dos demais biomas, porque, exceto o Pampas, ele faz ligação com todos os outros biomas. Então, aproveitando esse gancho, seguindo nessa mesma linha, vamos falar aí um pouquinho sobre, só para refrescar a memória em relação a isso, para frisar a questão dessa influência, né, dessa biodiversidade florística. A gente vê desde áreas chamadas de campos limpos, onde predomina a vegetação mais herbácea, as gramíneas, são as plantas de pequeno porte, onde eventualmente a gente pode ver assim uma árvorezinha ou um arbustozinho assim no meio da vegetação, né, ali no meio da paisagem. Passando também por campos que são um pouco mais povoados de arbustos, de plantas assim um pouquinho maiores, até áreas que se intercalam uma vegetação herbária arbórea meio que misturada, né? E aí nós podemos chegar a uma situação quase florestal, como nós podemos estar visualizando aqui, né? As matas ciliares, matas de galeria, as veredas, né? Ou mesmo florestal, que seriam os cerradões. Bom, e aí nos cerradões o que a gente vê? A gente vê uma formação de um dossel, onde as árvores elas chegam a se fechar, né? Um ambiente bem sombreado, florestal mesmo, mas a composição de espécies que representam uma área de cerrado, né? Então, nós estamos falando de um ambiente que vai desde uma situação campestre até uma situação florestal, e tudo isso dentro do cerrado. Então, por isso que ele está sendo considerado, nomenclaturamente, um domínio cerrado, ao invés de só bioma. Só entre aspas. Tá? Bom, então, olhando esse mosaico todo, a gente sabe que é a savana mais rica do mundo, o cerrado. É a segunda maior formação vegetal brasileira, porque a primeira é a Amazônia, e ele também está dentre os biomas de maior diversidade florística do planeta, né? E ele detém aí aproximadamente 4,8% das espécies de plantas. Essa foto ela foi tirada nas Serras Gerais, ali na região de Dianópolis, aqui no Tocantins também. A anterior também foi aqui no Tocantins. Bom, então, pensando apenas nas plantas com flores, que é o foco, né? Nosso foco principal aqui hoje. Então, no mundo como um todo, existe aproximadamente 230 mil espécies de plantas com flores. Os levantamentos realizados pela Flora do Brasil Online, em 2020, né, ele tem apontado aí para aproximadamente 35.677 espécies de plantas com flores da nossa flora. E a gente sabe que isso é muito mais, né? Não é só isso aí. Esse número ele é subestimado. E imagina só, no mundo tem 230 mil espécies. No Brasil, mais de 35 mil. Né? Olha a importância do Brasil em relação à biodiversidade vegetal no mundo. E dentre essas 35 mil espécies conhecidas, que já estão bem estabelecidas, né, aqui no Brasil, mais de 12 mil ocorrem no domínio do cerrado. Então, lembrando que nós estamos incluindo todas as vegetações que compõem esse domínio do cerrado. Então, olhando bem, 35%, né, 35% da flora brasileira ocorre dentro do domínio do cerrado. E aí, se pegarmos ainda os dados, pensando em vegetação do cerrado, não domínio, mas vegetação do cerrado, esse número ainda assim é bem expressivo. A gente teria aí mais de 7 mil, né, 7 mil espécies. Dentro dessas 7 mil, aproximadamente 44% são endêmicas. E mais de 20% da flora brasileira ocorre na vegetação do cerrado. Olha a importância do cerrado.
E aí é para aquelas pessoas que ainda acham que a importância do cerrado ela é secundária, né, frente aos outros biomas, eu convido até para reformular esse pensamento, sabe, esse ponto de vista, porque todos eles são fundamentais para a conservação e os riscos em relação à extinção de espécies para todas essas áreas é bastante grande, né? E nesse momento eu diria que o cerrado merece uma atenção bem mais especial ainda. Ainda usando os dados da Flora do Brasil Online, nós podemos olhar nessa figura que, considerando as espécies que a gente conhece hoje, né, não considerando as que ainda não foram descritas, porque até ela ser descrita tem todo um processo aí, precisa dos taxonomistas, né? Notem que em número de espécies que a gente sabe que existe hoje no Brasil, a gente tem mais espécies no domínio do Cerrado do que no domínio da Amazônia. Né? Aí eu pergunto, é real isso? Provavelmente não. Porque o Cerrado, ele é mais estudado do que a Amazônia. Tá? Mas a gente não está aqui falando de importância de um mais importante do que o outro, não. Estamos falando apenas de biodiversidade, tá? E mesmo comparando com os dados, o Cerrado, com os dados, com os dados da Mata Atlântica, ficou sem, mas vai. Com os dados da Mata Atlântica, que também é um bioma muito, muito estudado, a diversidade no Cerrado, se considerarmos aí de 12 mil para 15 mil, ele não deixa nada a desejar, né? Ele está aí meio que equiparado, né? Então, lembrando que todos esses dados, eles acabam se esbarrando na falta de um conhecimento mais profundo que temos da flora brasileira. Então, tem muito mais coisa para se descobrir ainda. Nem foi muito fácil eu montar esses slides aqui, né? Porque dá vontade de colocar tudo, falar tudo. E aí, como o Cerrado apresenta esse potencial florístico muito expressivo, porque ele abriga uma grande variedade de plantas, né? Foi feito um estudo e um levantamento que no Cerrado existe cerca de 150 famílias. E dentre essas 150 famílias, foi ranqueada essas 10, considerando as principais famílias do Cerrado enquanto vegetação. Então, se pegarmos essas 10 famílias, né, que tem o maior número de espécies, né, mais de 50% do Cerrado ocorre nessas 10 famílias. Então, torna até fácil assim, como uma estratégia de estudo. Então eu conhecendo essas 10 famílias, reconhecendo essas 10 famílias, eu já reconheço aí a metade das plantas do Cerrado, né? Grosseiramente falando. E isso é bem interessante tanto para os estudantes, né, para os profissionais de uma forma geral, como uma técnica para estar aprendendo, estar reconhecendo essas famílias. E elas têm características peculiares, né? E que ajudam na identificação delas. E aí a gente pensa, poxa, só 10 famílias? Então, nós vamos pegar aí a Fabácea, que o ranking, ela ocupa o primeiro lugar. E aí, quando a gente olha a Fabácea, considerando a flora mundial, é uma das maiores famílias de angiospermas. E no Brasil, ela também é a maior em número de espécies, o que implica aí uma enorme biodiversidade, né? Uma enorme diversidade. Nível mundo, ocorre cerca de 650 gêneros, né? Com aproximadamente 18 mil espécies. E no Brasil, 175 gêneros, com aproximadamente 1.500 espécies. Então, é muito grande essa família, ela é muito expressiva, né? E aí, as Fabáceas, elas variam desde pequenininhas, como esse algodão, esse amarelinho aqui,
forrageiro, ele não ultrapassa 20 centímetros. Essa aqui, a anileira, também é uma florzinha que passa muitas das vezes despercebido, mas se a gente olhar bem de pertinho, ela tem uma beleza incrível. Até as árvores maiores, né? Igual esse falso barbatimão, que é a Dimorphondra mollis. Ela é bem conhecida no cerrado, né? Ela é bem expressiva também. E ela pode atingir até 14 metros. Então, a fabácea, ela oscila nessa questão de tamanhos. E também, quando a gente olha as flores, nem todas são tão vistosas assim, né? Nem todas chamam atenção. Algumas são mais discretas, como o desse barbatimão. Esse é o Strychnodendron adstringens, que é o barbatimão verdadeiro mesmo. Ou também algumas que são bastante vistosas, como essa caliandra, que é considerada a princesinha do cerrado, né? E aí algumas espécies desse gênero são cultivadas como ornamentais pelo Brasil todo. Mas se a gente for olhar bem as plantas que são cultivadas, as plantas nativas que são cultivadas, é mínimo, é muito pouquinho. E nós temos uma riqueza enorme, nós temos plantas lindas no Cerrado e bastante atraentes mesmo, e com cultivo não tão difícil assim, que ficam esquecidas e só cultivam sempre as mesmas espécies. Para reconhecer essa família, eu sei que aqui tem muitos estudantes, né, nesse grupo, e aí eu trouxe essa fabácea, que ela é bem, digamos que normal, né, bem característica mesmo. É uma leguminosa bem típica, né, para ajudar no reconhecimento. E aí a gente vai usar um pouquinho de botânica aqui. Então, em cada nó, o nó é de onde saem as folhas no caule, né? Então, de cada nó, sai apenas uma folha. E aí, nesse caso das leguminosas, a folha ela é dividida em folíolos, né? Então, aqui nós temos 2 folíolos. Então, aí, a maioria das fabáceas, nós vamos encontrar isso. São folhas alternas, né? Folhas alternas. São folhas compostas, ou seja, o limbo, né, a lâmina foliar, ela é dividida em folíolos. Existe uma variedade enorme dessas folhas. E também apresentam as estípulas. Estípula, a função dela é proteger a gema axilar da folha, né? Então, em cada nó, nós vamos encontrar essas estípulas. São poucas as famílias, as outras famílias, que têm essas características, mas as fabáceas são praticamente todas. E aí, é uma família bastante importante também, né, economicamente, que a gente tem delas o milho, feijão, né, o amendoim, perdão, o milho não, a soja, né? E aí também, quando a gente olha a questão do barbatimão, teve uma certa época que ele fez parte da lista vermelha das espécies ameaçadas de extinção. Por quê? Ele tem na sua casca e em algumas outras partes da planta o tanino, e por muito tempo ele foi usado para curtir couro, né? Porque eles tingem o couro fica mais macio, né? O couro bovino fica mais macio, então não resseca no sol, quando pega sol, chuva, essas coisas assim. E também ela tem algumas outras utilidades que a população acabava e acaba, né, fazendo uso dela. E aí, de tanto tirarem essa casca, é lógico, causava a morte da planta. E hoje ela já saiu, mas ela ainda é motivo de preocupação. Aqui é Strychnodendron adstringens também, que é o barbatimão, para ver o tamanho da árvore, né? E aí uma outra família nesse ranking é a Asterácea. Também não é tão difícil reconhecer uma Asterácea. Quem conhece aí uma margarida, né? Ela vai reconhecer uma Asterácea. Então, isso que nós estamos vendo aqui não é uma flor. Não é uma flor. O que a gente vê aqui é uma flor.
né? Então, cada estrutura onde eu estou passando o mouse é uma flor. E aí ela é uma flor com uma pétala bem desenvolvida. E esse miolinho aqui, essa inflorescência toda, cada estrutura dessa é uma flor. Então, o conjunto, todo o conjunto de flores simula uma flor. Então, a gente sempre vai ver elas ou pequenininha, ou grande, ou não muito atrativa, né? Não muito atraente, assim, mais simples, mas elas vão estar ali sempre agrupadas, igual essa daqui. Então, cada uma dessa daqui é uma flor, né? Isso é uma flor, então o conjunto simula uma flor. Ainda da família Asterácea, quem nunca brincou com isso aqui, né? Assoprando aí o dente de leão, e aí nisso a gente acaba ajudando na dispersão das sementes. Que esse aqui é o fruto dessa planta, né? E essas são as sementes. Uma outra família também que está entre as 10 é a das gramíneas, né? Opoácea, que são os capins, bambus. E aí a gente olha e veja assim, poxa, capim, que beleza que tem capim. Gente, eu acho belíssimo. Se a gente for olhar bem de pertinho, olha os detalhes que tem nessas plantas. Tem muito mais, tá? São flores iguais a essa daqui, está totalmente florida. Mas são flores que não chamam muita atenção, porque elas não precisam ter cheiro, elas não precisam ter aquele colorido, né? Igual a das anteriores, que são dispersas pelos animais, né? Pela fauna. Esse aqui ela é dispersa pelo vento. Então, ela não investe muito nessa questão. A terceira família é a rubiácea, e ela também não é tão difícil assim para a gente identificar. Assim como a fabácea, em cada nó ela sai uma folha, né? Só que nesse caso ela não é alterna. Ela sai uma folha de um lado e uma folha do outro lado. E existe essa estrutura que é o pecíolo, né? A bainha, que ela tem uma estrutura mais escurinha. E isso é o diferencial na rubiácea. E são flores belíssimas. Gente, todas essas fotos foram tiradas do cerrado. A palicória talvez é um dos gêneros mais vistos assim. São flores vistosas, bem coloridas mesmo, né? E em vários lugares elas são chamadas de rato, né? Planta de rato, porque elas são tóxicas. Aí apresenta algumas folhas bem coriáceas, né? Parece plástico mesmo. E aí vem a família das Melastomatácea, que também tem as suas peculiaridades para reconhecer. Se a gente olhar essas estruturas, né? Elas têm formato de foice. Olha só. O masculino, ele tem o formato de foice, né? Olha essa daqui que está bem mais marcante. Então, isso é uma melastomatácea. Olha que linda essa melastomatácea em jardim. E está lá, no cerrado, esquecido. E aí, algumas plantas, elas já constam na lista, né, de ameaçadas de extinção, estão criticamente ameaçadas, em perigo, ou dados insuficientes. A Cattleya nobilior, que eu trabalhei, ela consta da família na lista de espécies como dados insuficientes, porque não se sabe direitinho a sua distribuição, né, e o status populacional dela é desconhecido, por isso ela faz parte dessa lista, tá? Mas aí nós temos plantas que elas foram descobertas como essa aqui, Orobancácea. Ela foi descoberta ali em uma região, numa pequena região próxima a Diamantina, em Minas Gerais, e só tem ali. Ela foi descrita pelo Maurício Souza e ela só foi encontrada ali em nenhum outro lugar mais. Porque a gente sabe que esse pessoal, para fazer essas pesquisas, esses trabalhos, livros, eles viajam muito, né? E é um botânico renomado. Então,
é uma planta que já está correndo risco de extinção. E a gente nem conhece ela. Olha o quanto ela é linda. E uma outra também que está na lista, está ameaçada, é a Nemopegma arvense, né? Que é uma planta muito utilizada, que é a catuaba. E aí o problema dela é que as pessoas usam a raiz. Então, quando elas vão pegar, elas arrancam toda essa planta. E às vezes ela não chega nem a estar com os frutos maduros para que ocorra essa dispersão de semente, né? E aí ela está na lista de espécies ameaçadas de extinção também. Imagina essa planta, gente, em um jardim. É da mesma família dos ipês. Essas tubulares assim. Bom, e aí, mais do que falar, eu quero que vocês vejam, né, a riqueza, essa biodiversidade toda. E aí eu gosto de falar sempre que a gente precisa olhar o cerrado com os olhos do coração. Né? Porque se nós olharmos dessa forma, nós vamos estar observando tudo o que tem ali na natureza, né? Dos pequenos detalhes. E são flores que a gente passa, que às vezes passa assim despercebido, né? Então, assim, vamos olhar. Vou mostrar. Todas são flores daqui, tá? Todas do cerrado. E esses aqui são os amigos que eu peguei, acabei pegando essas flores, essas fotos, para mostrar para vocês. Olha essa praça. É uma cássia, né? Ela está aí no cerrado, de fácil cultivo. E ela fica belíssima quando está totalmente florida. E eu acho lindo da cabeça aos pés, como diz. Eu acho linda a casca, as folhas, as flores, né? Olha essa que gracinha. As bauíneas, né, que são as patas de vaca, tem vários formatos, várias espécies. Mais as teráceas, elas, uma malvácea, elas foram colocadas assim de forma aleatória. Olha essa folhagem, que bela. Gente, isso é um potencial ornamental muito grande. Olha que linda essa flor. Imagina ela num jardim todo florido desse jeito. Essa daqui também já faz parte da lista de espécies ameaçadas. Essa flor é de uma árvore chamada cachimbeiro, porque o fruto tem esse formato. Então, esse opérculo, ele abre quando ele está maduro e dispersa sementes. As sementes, elas são aladas e tem toda uma aerodinâmica para estar aproveitando o vento. Né? A família Orquidácea, que é gigantesca e é belíssima, também muito, o extrativismo dela também é muito grande. Nosso piqui, então a gente vê que a flora, ela está associada à fauna. Né? E aí, quando se tem flores assim nos jardins, é lógico que vem a fauna. A avifauna, então, essa é a xanana, é uma punk, que a gente vê nessa época do ano, matas e matas, né, no meio da rua. Essa flor aqui, ela também é da família dos ipês. Olha que linda essa flor. E aí tem as árvores, que as pessoas às vezes passam e nem olham, né, a sua delicadeza. Essa é a sucupira branca, olha a sua inflorescência. A sucupira preta, a fava de bolota, que também é muito bonita e, inclusive, ela é a planta símbolo do nosso estado, aqui no Tocantins. Tem bastante dela por aqui. Essa branca que é a cagaita, e aí tem os ipês, cega machado. E eu coloquei essa árvore aqui seca para mostrar que uma das características dessas árvores no cerrado, uma característica morfológica adaptativa à sazonalidade, porque nós temos dois climas, né, bem distintos. Então, é época seca e chuva. E aí a caducifolia, ela perde as folhas
para que ela possa investir nos frutos, sementes, para que venha uma nova, para que garanta, né, a sua sobrevivência, a perpetuação da sua espécie. Então, esses troncos tortuosos, para mim, é sinônimo de resiliência. E o cerrado é isso mesmo, ele é resiliente. E aí, em meio a tanta sequidão, um boom de floração, né? Um boom na floração. Então, o ipê amarelo, quanto mais seco, mais amarelo ele fica, mais florido ele fica. E nessa época de seca também tem a vantagem do vento. E ela também é dispersa pelo vento. Tem toda uma aerodinâmica na semente, né? São sementes aladas, botanicamente falando. E existem várias e várias espécies de ipê, só do ipê amarelo. Ele também, nessa época de seca, em que não tem tanto recurso, ele serve como alimento para a fauna, em especial para a avifauna. Também o ipê amarelo é uma punk, viu? A gente pode comer as pétalas dela. Isso é uma beleza cênica. Isso faz parte dos serviços ecossistêmicos, que são aqueles serviços que a natureza nos proporciona. E aí, o que a gente tem que dar em troca? Amor, respeito, né? Essa aqui é a jacaranda brasiliana. E aí tem várias. O xixá, as flores são uma inflorescência, ela é bem discreta, né? Mas ela é muito linda. E aí os seus frutos, quando eles amadurecem, eles são deiscentes, eles abrem para que essas sementes saiam, né? Fiquem o mais longe possível ali da planta mãe, da árvore mãe. E esse é o fruto todo aberto, já sem nenhuma semente, porque todas elas já se soltaram. E olha esse coração. Gente, é belíssimo. Eu falo que o cerrado, ele demonstra amor em tudo. Demonstra amor na cor, no formato, sabe? Nos desenhos. Esse aqui também é um fruto que ele é alado. E aí o fruto seco fica um coração certinho. Essa é o angelim. Essas fotos aqui dessas árvores foram tiradas todas aqui na zona urbana, né, de Palmas mesmo, durante as minhas saídas aqui. Olha essa mata de cega machado. Parece uma plantação, né? E, no entanto, é nativa, é natural. E aí, quando a gente chega perto e se aproxima dessa árvore belíssima, olha a sua flor. E o fruto dela, mesmo seco, ele é belo, muito, muito bonito. Aqui é exemplo de algumas orquisiáceas, que elas também acabam se destacando em meio à paisagem, né? E aí eu pergunto, por que utilizar plantas nativas no paisagismo? Primeiro, porque elas são belíssimas, tem cada uma mais linda do que a outra. Elas já estão adaptadas às condições climáticas, né, do local. Com isso, vai ter uma baixa necessidade de manutenção. Também vai estar colaborando para a preservação, no reforço das identidades regionais, porque é igual fala assim, quando fala em piqui, o que lembra? Né? Qual o estado que mais pensa em piqui? Qual a vegetação que, quando se fala em piqui, você lembra? Tá? Então, isso é um reforço da identidade regional. Também vai favorecer a diversidade biológica, e sem falar que o público ele está ávido por novidades, né? Tanto nos viveiros como nas áreas verdes, né? Nas praças, nos bosques, nos parques, né? E, além disso, incentivar o desenvolvimento de produtos com baixo impacto ambiental. Porque a gente sabe que as plantas, elas têm princípio ativo importantíssimo, tanto para a parte econômica, para a parte alimentícia, né? Medicinal, e aí é importante que a gente esteja incentivando o plantio dessas mudas, dessas plantas nativas. E aí eu convido vocês a uma reflexão. Né? O meu ficou aqui um pouquinho cortado. Então, é fundamental conhecer a flora nativa
pois uma existência harmoniosa entre o uso dos recursos naturais, a agricultura, que não tem como fugir disso, e a conservação do meio ambiente é imprescindível para manter o nosso bem-estar. E aí eu convido vocês, passem a olhar o Cerrado com os olhos do coração. E aí você vai perceber a riqueza, esse potencial florístico incrível que o nosso Cerrado tem. E aí, mais uma vez, eu agradeço as fotos que me foram cedidas, agradeço a Tobio, tenho muito orgulho de fazer parte dela, e agradeço ao Juarez, professor do Juarez, né? Obrigada. Mais uma vez agradecemos a nossa querida palestrante Silene. Olhei todas as fotos com coração, estou encantada. Muito apaixonada, muitas delas eu não conhecia, né? Fiquei conhecendo agora por você, que é apresentado. Vou seguir o seu Instagram também, que eu já vi que tinha alguém falando assim, olha o Instagram dela. Vou olhar, porque eu achei muito encantadora as suas fotos, muito belas mesmo, viu? E realmente, né, nós temos que olhar o Cerrado com os olhos do coração, né? Faz parte da gente, né? Com tanta biodiversidade dessa, moramos aqui no Cerrado, não tem como a gente não se importar com ele, né? Nós precisamos, né? Silene, nós só temos elogios aqui nos comentários, viu? Tanto do YouTube como do Zoom. O pessoal está parabenizando, agradecendo pelas fotos maravilhosas que você apresentou do nosso Cerrado, elogiando muito, né, o seu trabalho. Você apresentou assim, com uma excelente qualidade o conteúdo. Então, só temos elogios. Obrigada. Falei bastante, né? Obrigada. Valeu a pena. Obrigada pela oportunidade. Silene? Oi. Olha, você fez eu voltar lá quando eu estava defendendo o meu trabalho de levantamento florístico, essa beleza dessas flores que você fez aí. Você me fez lembrar do Sebastião Salgado, fotógrafo. Você conhece? Já ouvi falar. Vale a pena depois. Fotos dele eu já vi. Ele reflorestou uma área da fazenda dele, comprou e recuperou. Quando você mostrou aquelas duas fotos lá, uma seca e ela já florida, eu assistindo uma entrevista dele, ele falou assim: vejam aquela planta toda seca. A primeira chuva, ela se veste com roupa de festa. Achei tão lindo o que ele falou. E quando eu fui fazer a minha defesa do levantamento florístico, eu abri recitando Sebastião Salgado. Você me fez eu voltar lá muitos anos atrás. Ah, que bom. Agradecer né? Agradecer a sua brilhante apresentação. E eu preciso de uma ajuda sua. Um número de 1 a 25, você me dá um número. Juarez, só um momento que tem uma pergunta aqui da Elci. Ela pergunta, gostaria de saber se existe algum projeto que envolva o uso de flores nativas para o paisagismo, no Cerrado ou no Brasil? Não, o projeto que a gente vê, né, são projetos mais em nível municipal, né, as prefeituras, o próprio estado, em que eles têm viveiro, e esse viveiro eles produzem plantas nativas para estarem plantando pela cidade. E aí a gente observa que cada vez mais eles estão usando essas plantas, né, na arborização urbana, deixando mais de lado um pouco essas plantas exóticas. E isso é muito bom. Eu falo assim que eu tenho um privilégio muito grande e assim como todos nós que moramos no Cerrado, né, aqui em Palmas, ela tem muita área verde, muita. E aí a gente vai andando o tempo todo e as vistas não se cansam. Você pode sair estressada do seu trabalho, mas aí quando você se depara com essas maravilhas, gente, eu volto, eu estou na estrada, eu vejo aí uma árvore, uma flor, meu Deus, eu estou sozinha na estrada, eu paro e volto para fotografar. Tá? Então, os projetos que eu conheço bem são esses, né? Bom, creio que você esclareceu a dúvida dela. Acho que o Juarez quer falar mais alguma coisa, né, Juarez? Creio que é sobre o sorteio do livro.
Juarez. Bom, enquanto o Juarez não aparece, eu quero agradecer pela oportunidade, né, de estar realizando este evento, né? É o primeiro evento que a gente realiza, né, do Cerrado, e queremos consolidar, né, isso aqui para realizar em outros anos, né, nos anos posteriores. E creio que foi uma excelente realização entre a AFEBIL e a ATOBIL, né, que são duas associações, né, vinculadas ao TRBio 4, no intuito de fortalecer a nossa categoria do biólogo e enriquecer, né, os nossos conhecimentos a respeito do nosso cerrado, né, sensibilizá-lo também. Então, eu quero agradecer mais uma vez e espero que a gente realize outros eventos juntos, estamos abertos também, caso vocês precisarem. Parabéns por essa iniciativa, viu? Parabéns por essa iniciativa, viu? Vamos aguardar agora o Juarez. Vamos aguardar. Enquanto a gente aguarda o Juarez, posso abrir aí o Adriane Valadares, da ATOBIL? Claro. Adriane? Oi! Tudo bem? Parabéns, excelente fala. Estou acompanhando aqui os comentários, viu, Silene? Deu tudo certo, tá perfeito. E parabéns a vocês também, viu, pessoal, que organizou, tá tudo muito legal. Parabéns. A Adriane, ela está à frente aí da ATOBIL e tem feito um trabalho maravilhoso. É só Obrigada pela o número com a professora Silene. Obrigada. Obrigada, Adriane. O número 20. 20? 20. Ah, ok, obrigado. É para sortear quem que ganhou o e-book. Pergunta a Bianca aí, que ela está com a lista aberta, Juarez. Eu olho aqui, Gilma. O número 20 é a Quérita Cristine Rodrigues dos Santos. Está Está presente? presente? Não está presente. Tá? Então, Outro número, 22. 22 é a Amanda Gomes Pires. Essa sim está Bom, presente. Por favor, Amanda. resolveu. Vamos ver aqui se ela se manifesta no bate-papo. Pega só, ela pede pra ela, nós temos o e-mail dela como e-book, a gente já manda, né? mas obrigado. a gente tem que ver se ela está presente, né? Porque Sim. o intuito é A presentear, né? Amanda já se manifestou aqui no... Amanda, é você? O iPhone da Amanda? Bora. Tira do mundo, bagulho. Mas peraí, não ainda não. Peraí, ó. Deixa eu tirar o meu flash aqui. Enfim. Eu creio que essa Amanda do iPhone seja a vencedora. Amanda, confere o seu nome, por favor. Estou esperando aqui que ela fale. Obrigada a todas as pessoas que nos assistiram, né? Mesmo. Amanda Gomes. Gomes Pires.
Bom, enquanto a Amanda não aparece, né? Eu não sei se o nome da Amanda não veio errado aqui. Aqui saiu Amanda Alves Gomes. Sim, eu só tenho Amanda Gomes Pires ou Amanda Larissa Ferreira. Bom, os nomes foram copiados e colados da inscrição, né? Exatamente. Essa Amanda que ganhou é qual? Amanda número 22. Amanda Gomes Pires. E a Amanda escreveu aqui Amanda Alves Gomes. Confere com ela o número de telefone para ver se é o mesmo que está na inscrição. Da Amanda. Andressa, eu acho que eu não tenho acesso a isso, Vanessa. A Andressa falou assim que ela é minha amiga, só um minuto. Aqui, ó, deixa eu olhar aqui. E a Alves Gomes, né? A gente, o Matheus Prado está perguntando. Enquanto isso, vamos responder aqui. Tinha que estar na live o ganhador. A gente vai priorizar as pessoas que assistiram a palestra desde o início. Não, não é quem faz a inscrição, é quem está aqui computado pelo nome. Eu vou vendo o nome dos participantes e fui computando os nomes. Não, ela está perguntando ali no caso da presença, né? Ah, não, o pessoal está perguntando como está sendo computada a presença. Isso, a computação, você explica. Mas no caso do sorteio, a gente está privilegiando as pessoas que estavam aqui assistindo a live durante esse período de tempo, essa palestra, entendeu? E em relação ao e-book, como vai ser pego, a gente vai disponibilizar o link para o ganhador, entendeu? E aí a editora vai encaminhar para vocês o acesso. Em relação ao certificado, a gente tem um prazo de até 15 dias para estar emitindo. Vamos criar um drive e vamos disponibilizar todos os certificados dos presentes lá nesse drive, tá? Então, a gente vai compartilhar o link deles nos grupos, tá ok? E a nossa palestra de hoje está sendo gravada. Assim que encerrar, vamos baixar ela e disponibilizar lá no YouTube da Atebio, tá? O pessoal da Atobio, se quiserem também a palestra, a gente encaminha para vocês estarem postando também nas suas mídias sociais, tá ok? Como é que é o nome do ganhador, Bianca? O número 22 era Amanda Gomes Pires. Apareceu uma Amanda Pires e disse que está sem microfone. Olha a frequência Sim, dela. microfone. Sim, está presente desde o início aqui. Aqui tem a fotinha. Ela então é a ganhadora, né? Sim, 22. R$1.000. Certo. Então, ó, Amanda Pires, a gente da direção aqui vai entrar em contato com você lá no privado, no WhatsApp, tá? E vamos encaminhar o seu e-mail também para a editora, para que ela possa disponibilizar para você o e-book. Certinho? Gente, eu não acredito. A Amanda tá... No mais, é isso, pessoal. Agradecemos a todos os participantes por estar aqui conosco desde o início, né? Creio que as duas palestras foram muito enriquecedoras, belíssimas. Teremos outras oportunidades de realizarmos outras palestras, né? Tudo der certo. E em realização conjunta com a Atobio, né? Dando tudo certo. É uma parceria excelente e espero que nós damos seguimento nisso. No mais, é isso. Passo a palavra de encerramento para o Juarez. Juarez? Juarez? Bom, o Juarez anda meio sumido, né, pessoal? Nós convoca ele some. Mas eu creio que é isso, né? Todas as informações, dúvidas foram esclarecidas, né? Então, nós damos por encerrado a nossa palestra de hoje. E
Professora Silene, se você também puder disponibilizar para a gente o material, para estar passando para o pessoal também, em slide, tá ok? Me manda o e-mail, tá? Manda sim. Eu peço para o Juarez encaminhar um e-mail para você. Tranquilo, eu encaminho. Juarez voltou. Eu tive um probleminha aqui. Passo para Como você sempre, a palavra de encerramento. problemas tecnológicos. Bom, agora é fechar, né? Para fechar o circo, né? Agradecer a direção da PIBIL, da SARC, a Bianca, a Vanessa, as nossas duas ilustres palestrantes, porque para montar uma estrutura dessa, a gente já tem mais ou menos um mês, né, Vanessa? Sim. Um mês que nós estamos contactando palestrante. Eu fiquei muito feliz porque esse tema da Silene, eu só chutei assim o tema no ar, ela pegou. Eu não a conhecia, eu tinha passado o tema para a Renata, e a Silene pegou, e eu fiquei muito feliz porque descobri que ela também gosta de fazer clique, fotógrafa. Agradecer ela, a professora Luciane, e para mim foi ótimo, foi excelente. De 1 a 10 eu vou dar 11. Parabéns a vocês pela organização. Dá trabalho demais organizar isso, viu? Mas juntos nós vencemos, né? Vanessa. Sim. Vanessa? A Silene está intimada. A Silene está intimada para a temporada 2021 no Crixás. Ah, com certeza. Ela não está convidada, é intimada. Nossa! Me responde. Se ela for lá, hein, Vanessa? Vai apaixonar, viu? Porque lá tem uma beleza, como eu vou te dizer, característica, né? Atípica do ambiente. É fantástico. Vou tirar muitas fotos, hein? Sim, com certeza. O Juarez disse que eu vou tirar muitas fotos. A Vanessa foi para poder conhecer, fez o TCC. Eu fui para... Tinha um palestrante que não pôde ir do IBAMA, eu fui de substituto. Tem 12 anos que eu estou lá. Meu Deus! É encantador, não tem quem vai e não se apaixone. Ele me mandou algumas fotos, alguns vídeos. Meu Deus do céu, são muito bonitos mesmo. Não, tipo, o acampamento de vocês a porta de entrada, a janela é o quê? O rio, né? Isso. É bonito demais. Eu costumo dizer, quem que perguntou o local aí, por texto, repete, por favor, quer saber o local? É na bacia do Rio Araguaia, no Rio Crixás-Açu, onde tem uma ONG que trabalha com educação ambiental para a preservação da tartaruga da Amazonas. À frente da nossa casa é o rio, o fundo da casa é uma mata, o nosso transporte coletivo é um barco. É isso, Vanessa? Exatamente. Então vamos conhecer. Se Deus quiser. Amém. Já quer visitar aí, ó. Tem gente querendo visitar. Pessoal, muito bom, obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. E Boa noite feliz dia a do todos. Cerrado a todos, né? É verdade.